Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos glorificar a Deus, né? E agradecer a Deus por mais um dia, por mais um culto na presença do Senhor, Amém. Por mais um início de uma semana. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Amém. Vamos dar início com o nosso Pai Nosso e logo depois eu vou pedir à diaconisa Edna que faça uma oração apresentando o nosso culto, entregando os enfermos nas mãos dele, para a honra e glória do Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estarmos em pé. Senhor, guarda os teus filhos, Pai. Guarda a família CIP, Senhor. Guarda o nosso pastor Everaldino, Senhor, e família, os nossos presbíteros, nosso conselho, diáconos, todos, Senhor, que fazem parte da nossa família CIPs. Obrigado, Senhor, pelo aniversário, Pai, também da nossa IPI, dos nossos 117 anos, Senhor. Foi tudo para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Senhor, eu entrego também, Pai, em tuas mãos, Senhor, os médicos, Senhor, os enfermeiros, todo mundo que trabalha, Senhor, na frente de linha, Senhor, em combate a essa doença terrível. Senhor, eu entrego também os enfermos, Senhor. Põe, Pai, sua mão saradora, Pai, em cada um deles, Senhor. Cura, Senhor, cada ferida, Senhor, cada enfermidade, Senhor, dor de cabeça, depressão, ansiedade, Senhor, todas as enfermidades que não sejam também, Senhor, do corpo, mas que também da alma, Pai. O Senhor ser com ele, Senhor, coloca as suas mãos, Pai, desde a raiz do cabelo até a ponta dos pés. Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir no Antigo Testamento, em Salmos 17, do versículo 1 ao 7. Salmos 17, do 1 ao 7. A diaconisa Edna vai fazer essa leitura. Amém. Saúdo novamente os irmãos com a santa paz do Senhor. Vamos ler, né? Súplica de proteção divina. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos vêm com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade. Nenhum encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Amém. Glória a Deus. Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando com 3 louvores aqui. Amém.
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Aleluia, glória a Deus. Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
Pai, eu sou tão falho. Sou um pobre pecador e às vezes me esqueço quão tão grande é o teu amor. Às vezes me reclamo, quero sempre ter razão. Me esqueço que tua graça é o que me traz salvação. Pai, me ajude a ser melhor e em verdade te adorar, esquecer o que passou. Me ajude a perdoar, já não quero ser mais eu quero que vivas em mim. O meu coração é teu, tua vontade cumpras em mim. Vem transformar meu coração como fizeste a Davi. Renova em mim a tua unção, pois quero ser fiel a ti. Eu quero me prostrar sem temor, sem falsidade, em espírito e em verdade. Pai, eu quero te adorar. Pai, me ajuda a ser melhor, em verdade te adorar, esquecer o que passou. Me ajude a perdoar, já não quero ser mais eu quero que vivas em mim. O meu coração é teu, tua vontade cumpra em mim. Louvado Amém. Seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Peço aos irmãos agora que abram no Novo Testamento, em Romanos 9, de 1 ao 5. Novo Testamento, Romanos 9, dos versículos 1 ao 5. Amém? A palavra diz: Paulo e a incredulidade dos judeus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anatema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencer-lhes a adoração e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém. Palavras do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração de iluminação aqui pelo nosso licenciado Redival, que ele trará a palavra nesta noite para nós. E desde já, a família Cipes agradece ao reverendo Redival. Se ele puder já fazer a solicitação, fique à vontade, licenciado Redival. Pode fazer a solicitação enquanto eu estiver fazendo a oração de iluminação pela ministração que o Senhor vai trazer hoje nesta noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia na Tua presença, Pai.
Obrigado por nossa saúde. Sabemos que temos pessoas enfermas, mas Tu está no controle, está no comando de tudo, Senhor. Neste momento, Pai, apresento a vida do Teu filho, do Teu servo, o licenciado Redival, que trará a Tua palavra para os nossos ouvidos, para os nossos corações, Pai. Abençoa, Pai, esse servo Teu, Pai. Ilumina o coração dele, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que Tu fizeste em nossas vidas, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Vamos aguardar aqui o nosso irmão Redival. Graça e paz. Amém. A paz do Senhor. Pastor Redival, tudo bem com o senhor? Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui. Muito obrigado pela presença do senhor nesta noite. Deus abençoe o senhor continuamente. Amém. Eu que agradeço, Paulo. Eu que agradeço por ter sido lembrado. A pastor Everaldino. Eu também agradeço. Que Deus abençoe a vocês. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Falar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Fica à vontade. Já pode iniciar? Fica à vontade. A palavra está com o senhor. Que bom. Deus abençoe. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que é muito conhecido. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Somente esse versículo é um texto que é conhecido por todos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Glória a Jesus. Como eu falei, é um texto bastante conhecido. Pode falar, pastor. Tô. Um texto bastante conhecido e um texto também bastante pregado. É Jesus Cristo aí estamos falando da sétima igreja. Jesus Cristo escreveu uma carta através de João para 7 igrejas, e a última igreja é exatamente a igreja de Laodiceia, e que todo mundo sabe que somente a igreja de Filadélfia que não recebeu críticas, e todas as outras receberam críticas, mas receberam elogios e receberam críticas. É o contrário, por exemplo, da igreja de Laodiceia, que era a igreja que somente recebeu críticas da parte do Senhor, porque ela estava extremamente equivocada acerca do Evangelho. A palavra Laodiceia, para alguns, vem de duas expressões latinas, de laos, que significa povo, e de dícaro, que significa justiça ou juízo. Alguns defendem a ideia de que a igreja de Laodiceia representa no Apocalipse a igreja dos últimos tempos, a igreja do juízo final. Alguns defendem que a igreja de Laodiceia, o tempo da igreja de Laodiceia iniciou a partir de meados do século XIX, e que nós hoje estamos vivendo exatamente o tempo da igreja apóstata, a igreja que deixou ao Senhor. Mas isso deixo mais por conta dos analistas, né? Eu mesmo não sei, não poderia afirmar que necessariamente a igreja de Laodiceia é pura e simplesmente o retrato da igreja dos últimos tempos. Mas a igreja de Laodiceia possuía algumas características que a gente precisa analisar. Aliás, quando eu elaborava essa mensagem, o título que eu dei foi A Igreja de Portas Fechadas. É muito interessante fazer esse joguete de palavras no momento atual, porque há muitas pessoas que estão, em razão da pandemia, agonizando. Há muitos de nós cristãos que não entendem por que as igrejas, do ponto de vista dos templos, estão fechadas, e a gente aí querendo a todo momento que se abra, porque ele acha que é necessário, né? Alguns até dizendo que é uma ação diabólica para fechar as igrejas, né? Como se nós não fôssemos igreja, como se cada um de nós não fosse
o representante de Deus aqui na Terra. Mas, parafraseando com esse tema, com essa discussão que se estabelece, a gente deu o título A Igreja de Portas Fechadas. A cidade de Laodiceia, na verdade, né, as igrejas de antigamente eram sempre identificadas a partir da própria cidade, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja da Galácia. Então, as igrejas eram sempre identificadas a partir da igreja de Roma, né, aos romanos, a carta aos romanos, era sempre identificada a partir da cidade onde ela se estabelecia. E isso demonstra claramente que a igreja também bebia muito do ambiente daquela cidade. A cidade de Laodiceia era uma cidade que ficava no entreposto, no cruzamento de várias estradas romanas. Naquele momento histórico se fala muito das estradas romanas, né? Todos os caminhos levam a Roma. É para citar que Roma, o Império Romano, né, fez uma série de construções, uma série de avenidas, uma série de estradas que todas elas levavam a Roma. E havia um entreposto, que eram, na verdade, cidades basilares, para onde se carreavam algumas riquezas, onde se mantinham algum grupamento de exército, onde havia, de certa forma, um cuidado para que o comércio ali se estabelecesse e o exército ia para ali para manter a ordem, porque a ideia é que todos, de alguma forma, sustentassem o poderio bélico, o luxo e a luxúria romana. Então, as cidades eram enriquecidas, mas tinham o caráter sempre de, digamos, enriquecer muito mais, digamos, a cidade de Roma. Então, Laodiceia ficava na Ásia Menor, era uma cidade num ponto mais alto, como eu disse, era um entreposto, era um encontro de ruas, um encontro de estradas que ali chegavam, e ela era conhecida por ser um centro bancário. Como ela era uma cidade bastante próspera, né, para ali eram carreados, digamos, a moeda daquele momento, para ali eram levadas, digamos, a riqueza daquele momento e eram guardadas nos estabelecimentos bancários ali de Laodiceia. Ela também possuía um rico comércio, ela vivia muito da confecção de lã. A lã, né, para a confecção de tecido em Laodiceia era muito rica, era, digamos, muito conhecida, era uma lã especial e que enriquecia muito o povo de Laodiceia. Lá não existia muito água potável, a água que vinha de lá era uma água salobra, né? Além disso, eles tinham alguns minadores termais. A água, além de salobra, ela era um tanto quanto morna, era uma água ácida, né? Laodiceia também, ele era muito conhecida por ser um centro médico oftalmológico. Em Laodiceia se desenvolveu um produto químico que era chamado de porfírio, melhor dizendo, que era uma substância, um remédio que era muito conhecido para algumas doenças dos olhos. Então, naquele momento, o porfírio ele tinha muita aceitação em todo o Império Romano e, por isso, a cidade de Laodiceia era conhecida pela grandeza medicinal, sobretudo em virtude do porfírio. E, com certeza, irmãos e irmãs, toda essa riqueza, toda essa pujança afetou a vida da igreja. Fez com que as pessoas, a igreja era muito rica, o povo gozava de uma certa riqueza espiritual, uma riqueza material, melhor dizendo, e por ser muito rica, os irmãos de Laodiceia estavam envaidecidos, estavam acreditando que a fé estava baseada na materialidade, que porque eles viviam bem, porque estavam numa cidade que prosperava economicamente, eles acreditavam também que a fé, ou que a forma como eles viviam, era uma forma próspera, né? Que acreditava que Deus apoiava todas as coisas que eles faziam, porque como eles eram ricos, mais ou menos como a gente faz hoje, como muitos fazem hoje, com a ideia da teoria da prosperidade, né? As pessoas acham que ser próspero é ser rico, quando eu buscando riqueza é porque eu estou bem com Deus.
Então, quando o Senhor visita essa igreja, quando o Senhor manda cartas para essa igreja, a gente começa a identificar que o estado, digamos, de saúde espiritual daquela igreja não era tão bom. O Senhor escreve uma carta ao anjo, aquele que estava à frente da igreja, e diz claramente que eles não tinham qualquer, como é que eu posso dizer, eles não tinham a dimensão da sua vida espiritual, eles avaliavam uma coisa da vida espiritual que não acontecia. Eles diziam, enriquecido sou, quando o Senhor diz, olha, vocês não sabem que são pobres, cegos, desgraçados e nus. E eles viviam essa religiosidade da aparência, essa religiosidade que estava só na exterioridade, e eles proclamavam uma religiosidade que não conhecia. E para deixar bastante claro isso, o Senhor começa a desmistificar a religiosidade deles, desconstruindo exatamente aquilo que eles achavam importante. Assim, a partir do versículo 14, o Senhor diz, olha, no versículo 17 o Senhor diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, não sabes que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. E aí o Senhor começa a desconstruir a ideia de prosperidade dele, diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo. Né? A gente sabe muito bem que uma das formas de provar a pureza do ouro é colocando no fogo. Existe ouro de 12 quilates, 16 quilates, 18 quilates, 20 quilates, 24 quilates. Na verdade, o ouro é um produto que ele, por exemplo, ele não é conhecido, não é comercializado na forma de joia na pureza total. O ouro precisa de um certo número, uma certa quantidade de cobre para ela formar, por exemplo, uma aliança. A gente diz, essa aliança é por ouro puro, é 24 quilates. Na verdade, não é. Porque o ouro ele não tem tanta consistência, ele se quebra com facilidade. Então, se fosse fazer uma aliança de ouro puro, ele não tinha tanta liga. Então, é preciso colocar uma quantidade X de cobre para que ele tenha uma consistência, para que ele fique duro, para que ele não se quebre. E por isso que se chama, quanto menor o quilate, significa que existe mais cobre, que existe mais um outro metal que não é tão nobre ali na conjunção para formar aquela aliança. Então, quando a gente quer separar, por exemplo, o ouro do cobre, é só aquecer, que o ouro tem um ponto de ebulição, um ponto de derretimento, que o cobre tem um outro ponto, e que finda se separando. O Senhor está dizendo, olha, se eu estabelecer uma forma de julgar as obras de vocês, uma forma de chegar digamos, testar a obra de vocês, eu verei que vocês não são tão ricos. É preciso que vocês comprem de mim, do Senhor, uma vida, né, santificada, uma vida que seja provado como ouro é provado pelo fogo. Que compre também roupas brancas, né? Lembrem-se que eles supervalorizavam a lã, supervalorizavam o tecido, era um local onde a moda era muito pujante, né? Como eles desenvolviam aquela lã especial, eles eram extremamente conhecedores da moda, a moda era muito conhecida na cidade de Laodiceia, e o Senhor disse, olha, apesar de vocês conhecerem tanto a moda, comprem de mim vestes brancas, compre de mim roupas que não mostrem a vergonha, que não mostrem a sua nudez, roupas, não roupas do ponto de vista de tecido, mas roupas espirituais, para que não mostre o pecado de vocês. E por fim o Senhor quebra quando diz assim, e compre de mim também, e coloque no olho de vocês, não o pó que vocês têm tanto orgulho dele. Vocês têm tanto orgulho de serem uma cidade que desenvolve tecnologias da medicina, do pó frígio, que é reconhecido por todo mundo romano, mas eu quero lhe dizer que a verdadeira limpeza espiritual, é preciso que vocês usem o colírio santificado por Deus, para que vocês vejam o mundo que Deus quer mostrar, para que vocês vejam o reino de Deus. Então o Senhor começa a quebrar todos os conceitos da cidade. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser, pois, zeloso e arrepende. É maravilhoso saber
que Deus é aquele que, apesar da crítica que ele faz, ele não quer destruir. Quando Deus lança em nosso rosto o nosso pecado, quando o Espírito do Santo do Senhor fala o que nós estamos fazendo de errado, a nossa necessidade de santificação, Deus não nos faz para humilhar, mas ele faz com o coração de quem ama, porque ele repreende a quem ama. Deus corrige a quem ama. Ele não quer destruir, ele só quer corrigir, levar-nos ao arrependimento. E agora entra, talvez, a parte mais importante do texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. As pessoas costumam dizer que toda igreja tem Deus, que toda religião que fala em Deus tem Deus. Mas quando a gente analisa esse texto, onde é que Jesus se encontra nessa casa? Ele se encontra do lado de fora. Jesus não entrou na igreja. Ele estava do lado de fora da igreja e ele estava dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquela igreja não mais reconhecia ao Senhor. Aquela igreja tinha posto o Senhor para fora. E agora ele está incessantemente batendo no coração da igreja como quem bate no coração da gente. Muitos de nós estamos com o coração duro. Eu acredito até que um dos objetivos de Deus permitir essa pandemia é levar muito de nós ao arrependimento. É levar muito de nós a reconciliar com o Senhor. O Senhor, com certeza, uma vez eu parei para pensar e perguntava a Deus, logo no início da pandemia, quando eu começava a ouvir as histórias das mortes na Espanha, das mortes na Itália, e que eu via que quando as pessoas lá, a coisa se agravou tanto que não existia hospitais, que as pessoas iam para os hospitais e ficavam lá sozinhas, e outros morriam sozinhas em casa, e eu dizia: Deus, mas que dor essas pessoas sentem? O Espírito Santo me falou: é nesse momento que eu falo com elas. É sozinho com elas que eu me apresento. Deus não tem um sentimento de destruir. Aliás, as pessoas estão falando muito de castigo de Deus. Não. O que está acontecendo é culpa dos homens. É em virtude dos nossos pecados. E Deus tem se reconciliado com muito. Tem muita gente que estava afastada, que é hora de reconciliação. Tem muita gente que estava titubeando na fé, caminhando para aqui ou para acolá, que é hora de reconciliação. Ele tem firmado os pés de muitos de nós. Ele tem também levado muito de nós, porque ele acredita, eu imagino que era o momento, que Deus que precisava resgatar essas pessoas para que não se perdesse. Deus nos escolheu. E por isso, ele sempre faz todas as coisas para nos levar ao arrependimento, nos levar à conversão. E é por isso que o Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Ele incessantemente bate na porta. Ele é um ser mais educado da face da terra. Alguém certa vez perguntou assim: se Deus é tão bom, por que existe tanto mal na terra? E a resposta do pregador foi: porque Deus não é um estúpido de bem-estar. Deus não força bem-estar quem não quer. Ele bate a porta. E essa ideia de que se alguém ouvir a minha voz, é a diferença entre ouvir e escutar. Às vezes, alguém está falando e a gente está ouvindo, mas não está, digamos, dando atenção. Está vendo um barulho, mas não para saber o que é. Alguém está falando, mas ele não se preocupa em saber se aquela pessoa está falando algo que merece consideração ou não merece. Mas quando a gente para, ouve a voz do Senhor, escuta a voz do Senhor e dar atenção à voz do Senhor, a gente vai e abre a porta. Porque o Senhor só entra na nossa casa se a gente abrir a porta. Se a gente abrir a porta da nossa vida, se a gente abrir toda a nossa vida para o Senhor. E aqueles que abrir a porta e convidar o Senhor para entrar, ele entrará
e nós com ele cearemos, e ele conosco ceará. E aí fala da graça de Deus. No primeiro momento fala da dureza dos nossos corações, que ouve a voz do Senhor e não dar atenção. E ele continua batendo, batendo, porque ele é o Deus de misericórdia, é o Deus de amor, é o Deus que nos ama, é o Deus que se compadece, é o Deus que é fiel. Amém. Quando ele promete, ele cumpre. E ele aguarda que a gente, em algum momento, seja na alegria, seja na dor, seja na tristeza, seja em qualquer momento, abra a porta da casa para ele poder entrar. E aqueles que recebem ao Senhor, esses vivem felizes. A graça de Deus penetra na sua vida. O Deus gracioso que está na porta, que não é vaidoso como nós, a gente bate numa porta, não quero abrir, eu vou embora. O Senhor não é assim. Ele é gracioso, é amoroso, é persistente. Ele continua desejando a nossa conversão. E incessantemente fica falando, filho, eu te amo. Abra a porta que eu quero entrar. Abra a porta que eu quero cear contigo. E aqueles que abrem a porta, o Senhor penetra e mantém um relacionamento íntimo conosco. E se banqueteia conosco. E a condição daqueles que recebem ao Senhor é a condição de quem vence uma batalha. E quem supera uma dificuldade, que ele disse, ao quem vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Nós que abrimos a porta, habitaremos com o Senhor. Sentaremos no trono de Deus. Estaremos lado a lado com o Senhor. Amém. A gente que precisamos confiar em Deus. Que a igreja está, do ponto de vista de templo, está com a porta fechada, mas não é uma igreja derrotada. A igreja derrotada é aquela que fecha as portas para o Senhor, que não permite que Deus entre, que fica vaidosa, que fica orgulhosa, que fica cheia de rancor. É a igreja que coloca, digamos, os bens materiais, que coloca as coisas da vida acima do Senhor. Mas aqueles que têm um coração simples e compreendem que a igreja não são quatro paredes, que a igreja somos nós, e que procura habitar com o Senhor, e que abre o seu coração, esses permanecem vivos. Eu me lembro que quando você mandou alguma coisa para mim, manteve contato comigo, Paulo, você disse assim, irmão, é para conversar com PGs. Eu disse, PGs? O que é PGs, né? Você disse, pequenos grupos. Eu disse, puxa, eu que sou um entusiasta de pequenos grupos, que amo pequenos grupos. Quando estava na igreja, eu iniciei a minha vida ministerial na primeira IPI. Eu passei 3 anos como à frente da igreja ali na Aruana, né? Hoje é a igreja, hoje não é mais congregação da Aruana, não é mais congregação da primeira igreja, hoje já é a igreja. Eu passei 3 anos lá à frente da comunidade, porque precisou, e eu fui aquele que implantou a célula, né, que capacitei, etc. Mas, assim, eu sou um entusiasta da igreja e dos pequenos grupos e não entendi o que era quando você falou em pequenos grupos. Mas o que eu queria dizer é que não importa onde a igreja se reúne, não importa se ele se reúne no lar de Paulo, quero crer que aí é sua esposa, Paulo? Isso. Com Paulo e a esposa dele e os filhos dele, não importa se ela se reúne nos pequenos grupos, não importa se ela se reúne no templo, o que importa é que a gente abra o nosso coração, Amém. abra as portas do lar, para que o Senhor penetre, para que o Senhor não fique a vida inteira na porta. Com Laodiceia, ele só batia, ela estava do lado de fora. Aliás, é preciso que a gente entenda que a igreja morre. Laodiceia morreu. Laodiceia deixou o Senhor. É preciso que a gente fique atento para não morrermos com o Senhor à nossa porta. Morremos mesmo com o Senhor nos falando. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que nos dê um coração puro. E portas fechadas para o mal.
Amém. Portas fechadas para o inimigo, mas abertas para as coisas espirituais. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Licenciado Redivaldo, eu gostaria que o senhor, eu vou deixar a oportunidade para o senhor finalizar o nosso culto com a oração, com Amém. o Pai Nosso, e impetrar a bênção no final. E, desde já, a família Cipes agradece Amém. essa linda mensagem Bênção. pelo senhor através. Obrigado. Muito obrigado. Viu? Amém. Eu me lembro, Paulo, eu já preguei aí. Eu acho que eu preguei porque vocês eram congregação da Terceira Igreja, né? Isso. E o pastor Jorlan me chamou. Vocês ficam no São Brás, né? Isso. Então eu me lembro que eu uma vez preguei aí no São Brás, o pastor Jorlan me convidou quando ele era o pastor da Terceira Igreja. E eu preguei assim, mas não lembro mais de ninguém. Eu me lembro muito claramente de que eu fui lá para o São Brás e tal. Não lembro quem me recebeu e nada mais. Mas eu fico feliz de que vocês já são uma comunidade. Fico feliz, conheci, pelo menos. Eu acho que o pastor Geraldino ele participou da minha avaliação quando eu passei para ser licenciado. E que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E oremos ao Senhor. Eu acho que vocês estão no caminho correto. Pequenos grupos é uma bênção de Deus. Amém. Eu costumo dizer que é uma nova reforma protestante em que o Senhor quer usar os pequenos grupos, quer dizer, que é partir do pequeno para o grande, né? A gente sempre faz o sentido contrário, do grande para o pequeno, que é partir do pequeno para o grande, né? Para quando nós nos reunirmos no templo ou nos lugares grandes, fazermos maiores proezas ainda. Amém. Obrigado por tudo e oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Amém. Amém. Licenciado Redivaldo, Deus abençoe e muito obrigado Amém. pela palavra Obrigado trazida. também, querido. Eu agradeço a todos que puderam estar aqui com a gente, ouvindo essa palavra. Deus abençoe a cada um e que tenha um sono reparador. Agora, às 20h30, o conselho vai se reunir para poder tomar algumas decisões sobre um provável retorno das nossas igrejas. Então, continue orando pelo conselho, pela igreja, pelos enfermos, pelos nossos pastores, presbíteros e diaconisas. Deus abençoe a Amém. todos. Amém. Amém. Paz. Tenham todos uma noite de paz. Amém. A paz do Senhor a todos.